Olá a todos! Eu sou a Ana Valéria e hoje eu vou falar um pouco sobre o impacto do volume informacional para aprendizes móveis. Começando falando sobre mim. Eu sou a Ana Valéria de Pierre Alvarez, sou UX Designer e mestranda da turma de 2020 pelo programa de pós-graduação em Design da Universidade Federal do Paraná. Eu faço parte da linha de pesquisa de Sistemas de Informação e do grupo de pesquisa de Design Digital e da Informação. A minha orientadora é a professora doutora Juliana Bueno, professora na graduação e pós-graduação no curso de Design da UFPR, e ela possui como temáticas prioritárias em sua pesquisa o Design e Acessibilidade e o Design para Inclusão, e também o Design de Interação e Experiência do Usuário, UX. Agora, contextualizando a apresentação. O crescimento do uso de tecnologias digitais tem influenciado diretamente a forma como as pessoas vivem e interagem com o seu redor, principalmente por conta da facilidade ao acesso à internet através de dispositivos móveis, como smartphones. Esse constante contato com dispositivos móveis permite que os usuários tenham contato com um grande volume informacional. Informações do mundo todo na palma das mãos através de seus dispositivos, através de seus smartphones. Essa onipresença tecnológica digital, ela interfere no comportamento humano, em como as pessoas trabalham, se socializam, se comunicam e também como aprendem, afetando então o processo educacional, a área da educação. Considerando a educação como uma das áreas afetadas pelo aumento do uso de tecnologias móveis, podemos observar assim o crescimento da área chamada M-Learning. O M-Learning é a contração da expressão Mobile Learning, que é um formato educacional que pode ser traduzido como aprendizagem móvel. Ele não possui uma definição única no meio acadêmico, mas a gente pode considerar a definição de Sharples, que é bastante conceituada. Ele define o M-Learning em duas abordagens: aprendizagem assistida por tecnologia móvel e aprendizagem vinculada à mobilidade do aprendiz. Então, ou o dispositivo utilizado é móvel, ou o aprendiz é móvel. Com isso, podemos pensar no contexto de mobilidade. Sharples ele destaca a necessidade da gente compreender o contexto do aprendiz para promover um melhor processo de aprendizagem, compreendendo seus comportamentos e necessidades, ou seja, entender como eles interagem com os materiais educacionais, quais são as suas necessidades nesse processo e o que isso implica no desenvolvimento de interfaces de M-Learning. Apesar de Sharples defender que é necessário considerar o contexto dos usuários, muitas vezes o contexto de mobilidade do aprendiz ele não é considerado durante o planejamento e desenvolvimento de interfaces de M-Learning, o que pode acarretar em interações complexas, com informações excessivas ou de difícil compreensão, dificultando assim o processo de aprendizagem através da plataforma. Partindo dessa contextualização, a problemática definida foi: como o volume informacional pode afetar o processo de aprendizagem do aprendiz móvel? E na busca de resolver esse problema, o objetivo proposto foi levantar as desvantagens da onipresença de dispositivos móveis para aprendizes de M-Learning, verificando assim a relação do M-Learning com a sobrecarga informacional. A fim de cumprir o objetivo proposto, foram levantadas teorias sobre M-Learning para melhor entender a área de estudo e compreender o contexto de mobilidade do aprendiz, seus comportamentos e suas necessidades durante o processo de aprendizagem móvel. E também foi estudada áreas de sobrecarga informacional, a fim de melhor compreender o impacto do volume informacional durante o processo de aprendizagem. Como já comentado, ao tratar de mobilidade, é importante destacarmos o contexto de mobilidade. Sharples, Taylor e Vavola, eles defendem que o contexto do aprendiz ele nunca é estático, já que o aprendizado ele é resultado de uma interação contínua entre o estudante e os seus recursos de aprendizagem, já que eles aprendem enquanto exploram seus mundos e dão significado às suas experiências, enquanto eles interagem com o mundo ao seu redor.
Muitos pesquisadores consideram a mobilidade como um dos principais aspectos positivos do e-learning, juntamente com características como aprendizagem situada e contextualizada, a colaboração e engajamento entre os estudantes e aprendizagem informal e flexibilidade de uso, já que a mobilidade ela permite que o estudante aprenda em qualquer hora, em qualquer lugar. No entanto, também é importante que a gente considere algumas desvantagens do processo de aprendizagem móvel. Dentre os aspectos negativos, a gente pode citar questões tecnológicas, pedagógicas, culturais e cognitivas. Dentre os aspectos tecnológicos, Criolo e Luján Moura, eles destacam questões como a capacidade limitada de armazenamento e processamento em dispositivos móveis, ou seja, limitações no aparelho tecnológico, e Sharples levanta problemas de usabilidade em interfaces de e-learning, ou seja, problemas no planejamento e desenvolvimento dessas interfaces. Dentre os aspectos pedagógicos, Criolo e Luján Moura, eles apresentam questões como o treinamento limitado de profissionais da educação para utilizar essas novas tecnologias durante as suas aulas, e também a falta de inovação e pouca abertura para novos métodos de ensino, essa fixação num conteúdo mais tradicional, num formato de ensino mais tradicional. Também Arce e Pegueiros, eles relatam a falta de desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias para a tarefa de aprendizagem. Eles contextualizam que, muitas vezes, a ferramenta ela é utilizada por si só, utilizada como ferramenta, ou seja, ela acaba sendo utilizada de forma ineficiente, tendo a incorporação incorreta da tecnologia no processo educacional. Dentre os aspectos culturais, novamente Criolo e Luján Moura, eles apresentam a falta de apreciação do uso de dispositivos móveis como uma ferramenta de aprendizagem, e também a resistência de ir além das práticas pedagógicas tradicionais. Então, ideias mais um estigma cultural de que o dispositivo móvel ele é mais utilizado para entretenimento e diversão. E dentre os aspectos cognitivos, Just e Butwitz, eles citam o uso de informações distrativas ou desnecessárias nos artefatos de aprendizagem móvel. E também um grande volume de estímulos externos ao processo de aprendizagem, que acaba por distrair o aprendiz, que acaba tendo informações demais que fogem do seu processo de aprendizagem e acabam o distraindo. Também Palalás apresenta a dificuldade do estudante em distinguir o que é relevante dentro de um grande volume informacional, novamente, essa dificuldade de saber o que realmente vai ajudá-lo a aprender. E Coins, Renoet e Clairbolt, eles questionam a necessidade do estudante de, às vezes, precisar realizar 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo, precisando, assim, dividir sua atenção entre as tarefas executadas e o processo de aprendizagem. Essa atenção dividida, então, acaba por diminuir o foco e também a eficiência da aprendizagem do aluno, já que ele está precisando dividir sua atenção entre outras atividades, além do seu processo individual de aprendizagem. Considerando as desvantagens apresentadas, principalmente acerca das questões cognitivas, podemos observar que o uso de dispositivos móveis para o aprendizado, eles podem gerar uma certa sobrecarga cognitiva ao estudante. Nesse aspecto, o design da informação ele se mostra necessário para auxiliar nessa filtragem, organização e disposição das informações necessárias para o aprendizado. A aplicação de boas práticas de design na estrutura do layout, na escolha dos elementos e na arquitetura da informação, elas propiciam um ambiente melhor estruturado e mais propício para que o estudante ele possa focar nos conteúdos relevantes para o seu aprendizado e que ele não se distraia com conteúdos e informações acessórias. Então, concluindo, considerando as desvantagens tecnológicas, pedagógicas, culturais e principalmente as questões cognitivas, o design de informação ele pode atuar para diminuir o volume informacional acessório ou distrativo, a fim de apresentar ao aprendiz somente as informações necessárias ao seu processo de aprendizagem, a tornando assim mais eficaz. Aqui estão as referências citadas na apresentação. Eu espero que tenha sido útil ou interessante a você. Aqui estão os nossos contatos. Muito obrigada e bom evento!